CBN pelo Mundo, com Cristina Pesequilo. CBN pelo Mundo tem o prazer de anunciar que a partir de hoje, todas as quartas-feiras, terá a presença de Cristina Pesequilo, doutora em Ciência Política pela USP, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e que muitas vezes, durante muitas edições deste estúdio, foi aqui nossa convidada e hoje passa a ser a nossa comentarista. Professora, muitíssimo bem-vinda, é um prazer recebê-la. Boa tarde, tudo bem? Oi, Fernando, boa tarde, o prazer é meu, boa tarde, Leandro, todos os ouvintes da CBN, essa parceria de longa data dando frutos aí, estamos à disposição para comentar esse mundo maluco que a gente está vivendo. Boa tarde, professora, bem-vinda. Tentar, né? Vamos lá, olha só que interessante, ontem eu estava retornando para casa assistindo a série de entrevistas que o cineasta Oliver Stone faz com Vladimir Putin. Estava no segundo capítulo, é uma série muito legal, está no YouTube, vale a dica, é um material riquíssimo, são horas e horas de entrevista, e aí no segundo episódio aparece Gorbachev discutindo com Ronald Reagan, isso era 1986, discutiam ali uma tentativa de eliminação de armamento nuclear, algo desse tipo, eles falam sobre Gorbachev e tal. A hora que eu cheguei em casa, vem a informação de... Ainda pensei, né, durante... Estava assistindo, pensei, por onde anda Gorbachev? Aí quando eu cheguei em casa, veio a informação de que ele havia falecido. Esse é o nosso assunto de hoje com a Pesequilo. Vamos começar falando então, professora, sobre ele, Gorbachev, como liderança, como ele era. O Gorbachev foi um líder muito controverso dentro da União Soviética, hoje Rússia, mas ele foi um daqueles líderes que marcou a sua época. Então, você falou do Reagan, Fernando, a gente pode falar também da Margaret Thatcher. Parece que nos anos 80, esse período de 85, 89, que pega o fim da Guerra Fria, a gente tinha uma quantidade muito grande de personalidades, e essa era uma das grandes personalidades da época. E foi o homem que trouxe o legado não só do fim da Guerra Fria, mas também, de certa forma, do desmonte da União Soviética em 1991. Ele atravessou esse período, ele trouxe para a União Soviética, como um dos líderes mais jovens a assumir a liderança do Partido Comunista em 85, uma onda de reformas que, ao mesmo tempo, visavam salvar o regime comunista, mas foram responsáveis pela sua própria desestruturação. Essas reformas eram a perestroika, a glasnost, também eram reformas na política externa, então ele colocou um ponto final a inúmeras agendas que eram agendas de centralização econômica, agendas de desenvolvimento interno do Estado, de repressão política. Então, para o Ocidente, ele foi visto como um herói. Para a União Soviética e para a Rússia, ainda uma personalidade controversa. Professora, Gorbachev era crítico do atual presidente Vladimir Putin, né, que, apesar disso, fez uma homenagem a ele, disse que Gorbachev era um político, um estadista, que teve um grande impacto na evolução da história do mundo, guiou o país durante esse período aí que a senhora comentou, de mudanças complexas e dramáticas, né, e nas palavras de Vladimir Putin, né? Dá para comparar os dois líderes de alguma forma? Dá sim, eu acho que o Putin é um produto direto dos erros do Gorbachev. O Gorbachev, ele sempre foi um líder muito próximo ao Ocidente, isso na política externa russa é uma divisão clássica, né? A Rússia mais voltada para o Ocidente e para a Europa, ou ela voltada mais para a Ásia, para as suas origens eslavas. E o Gorbachev, ele realmente colocou a Rússia muito voltada para o Ocidente, se alinhando às políticas dos Estados Unidos, né, até de uma maneira subordinada, e o Putin, ele vem justamente uma década depois da queda do muro, a refazer toda essa agenda, ou seja, mostrando que esse caminho de apoio incondicional ao Ocidente que Gorbachev escolheu foi um caminho errado.
errado. E o Putin costuma dizer que o desmonte da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Então, eles são produto da sua época, mas é fato que o Gorbachev, ele fez as coisas muito rapidamente, muito aceleradamente, e sem uma transição que é uma transição parecida com o que a gente vê hoje na China. Uma transição lenta, uma transição pensada. Gorbachev não, ele se alinhou com a Thatcher e com o Reagan. Era uma situação difícil para a economia soviética, mas ele poderia ter feito de outra forma e não abrindo todas as comportas, porque quem mais sofreu, na verdade, foi a população. Uhum. E se a gente pensar numa comparação, por exemplo, o que Xi Jinping acha de Gorbachev? Xi Jinping está prestes a assumir o terceiro mandato de 5 anos na China. O que ele pensa sobre a política que fez Gorbachev na União Soviética e depois na Rússia? Então, Fernando, eu acho que o Xi ele tem uma opinião bastante clara que ele não vai expressar, que é a opinião de toda a liderança chinesa, né? Que é uma política errada, né? Não se pode abrir um país, abdicar dos seus interesses nacionais ou desorganizar sua estrutura política e econômica sem uma estratégia bem pensada, porque isso tem impactos para a população, tem impactos para a projeção internacional do país, e hoje muitas pessoas elas não entendem por que o Putin é tão apoiado dentro da Rússia, mas ele é justamente apoiado porque ele evitou que a Rússia ela se tornasse um país cada vez mais irrelevante no sistema internacional. Então, o Xi, ele, assim como o Deng, né, na sua época, ele diria isso, olha, não faremos igual e certamente o Ocidente ele é um potencial aliado, mas também um potencial inimigo. Não podemos nos alinhar cegamente a ele. Uhum. E essa polarização que a gente vê entre hoje Rússia e OTAN, né? Não é nem só Estados Unidos, claro que a liderança é dos Estados Unidos, mas ganhou peso agora a OTAN, principalmente quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E na época a gente tinha a Guerra Fria, na época de Gorbachev. A polarização é a mesma? Como é que a gente pode avaliar isso? Não, eu acho que a grande polarização hoje é Estados Unidos e China, né? A Rússia, ela entra como um ator nesse jogo relevante, porque é um dos principais parceiros da China hoje, mas ao mesmo tempo é um país que não compete diretamente com os Estados Unidos. Agora, a guerra da Ucrânia, ela serviu, de certa forma, para ajudar a OTAN a se expandir, justificar a sua existência, que periodicamente ela vem sendo contestada em termos financeiros, em termos militares, mas o que prova que a OTAN, para os Estados Unidos, né, essa ideia de você ter uma presença militar na Europa, que hoje se estende para os países nórdicos, também pode se estender ao Ártico, é essencial para a projeção de poder norte-americana e eles não vão abrir mão. Mas também, Leandro, Fernando e ouvintes da CBN, mostra uma coisa super importante, que a União Europeia ela continua tendo um papel estratégico absolutamente secundário nas relações internacionais e muito dependente da OTAN. Agora, professora, bom, quando a gente pensa em líderes mundiais, você falou de Margaret Thatcher, eu citei agora há pouco Ronald Reagan, tínhamos Gorbachev, agora nós temos Vladimir Putin, Donald Trump. O que significa, hein? O que mudou? Então, eu até citaria a Merkel para a gente ainda ficar um pouco feliz, né? Cadê a Merkel? Então, aí depois a gente entra nessa outra agenda. O Putin, ele é representante até de uma liderança forte, eu diria, na Rússia. Mas o Trump é um ponto fora da curva, né, gente? A gente observou nas últimas 2 semanas uma grande ofensiva contra a gestão Trump e as suas posturas, né? E o Trump, ele representa tudo aquilo que a gente vê como mais negativo na política, né? No sentido da manipulação de informações, no sentido principalmente de desrespeito ao regime democrático, né? Esse episódio que o FBI e a Justiça Americana foram na casa dele, né, em Mar-del-Lago, na Flórida, para recuperar documentos secretos que ele retirou da Casa Branca sem autorização, mostra que o conceito de liderança hoje, não só para o Trump, mas também para outros líderes, está muito distorcido. Ser líder não é buscar vantagem em seu benefício próprio. E o Trump, ele está
buscando isso o tempo todo. E a gente tem que lembrar também que esse episódio com a justiça não é o único que o Trump está enfrentando, ele está enfrentando muitos outros ainda. Como, por exemplo, existe as questões fiscais envolvendo as empresas dele. Tem o caso da Geórgia, que é muito importante, quando ele fala para autoridades da Geórgia durante as eleições, encontrem 11 mil votos, seja como for. Tem a comissão no Congresso que investiga a participação dele no 6 de janeiro, e tem agora Mar-a-Lago. Qual que é o que deve mais preocupá-lo? Então, e ainda tem mais uma, né, que eu estava... Esqueci de uma. Não, mas aí não afeta ele diretamente. É um escândalo envolvendo lavagem de dinheiro numa instituição de caridade que se autodenomina politicamente conservadora e que é composta dos seus principais assessores. Isso estourou recentemente, justamente depois de Mar-a-Lago. Então, todas essas questões, elas têm o potencial de tornar o Trump inelegível para 2024, que é essa grande preocupação, ou seja, que ele não possa concorrer à presidência em 2024, mas eu diria que de todas, Fernando, Leandro, ouvintes da CBN, eu acho que ainda a mais importante é a de Mar del Lago. Ela é mais importante, mas talvez não necessariamente seja essa que irá torná-lo inelegível ou trazer mais problemas para ele. Aí seria talvez a questão fiscal. Então, nós temos duas, a questão fiscal com as empresas do grupo Trump e a questão dos documentos secretos. Agora, para o Trump, isso tem alimentado uma grande parte da extrema-direita que diz que ele tem sido objeto de conspirações, que ele tem sido objeto de ataques. O problema da invasão do Capitólio em 6 de setembro e a manipulação de votos na Geórgia é que elas já foram, de certa forma, examinadas no legislativo e já foram trabalhadas em alguns níveis da política americana. Então, talvez elas estejam esgotadas. E lembrando que o Trump foi o presidente e ex-presidente norte-americano, o único até hoje que passou por 2 processos de impeachment e foi inocentado de ambos. Então, precisa cercar muito para ele não conseguir escapar de novo. Muito bem, Cristina Pessequilo, nossa nova comentarista aqui em CBN pelo Mundo. Eu vou só repetir aqui o time que faz parte desta faixa do Estúdio CBN, do CBN pelo Mundo. Então, segunda-feira, Fernanda Manhota, terça-feira tem o Guga Chakra, na quarta, a professora Cristina Pessequilo, na quinta, Ariel Palácios e na sexta, o pessoal da Rádio França Internacional. Que tal? Gostou? Excelente, é uma honra. Muito obrigado, professor, e até a quarta-feira que vem. Uma boa tarde e agradeço desde já a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Boa tarde, até a próxima semana. Obrigadão, gente.